servidores da Câmara, boa tarde às pessoas que nos assistem em casa. Eu solicito ao vereador secretário David Antônio Sanches a proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, público em casa assistindo pela NTV, público presente. Antônio Ferreira da Rocha. Presente. Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Presente. Brás Paulo de Oliveira. David Antônio Sanches. Presente. Edmir Linda de Lima Velar. Presente. Francisco Carlos Freviani. Presente. Itamar André dos Santos. João Batista Gonçalves. Presente. João Bosco de Castro Borges. José Carlos da Silva. José Lucilo da Silva Júnior. Presente. José Osmar de Castro. Presente. Lázaro Borges de Oliveira. Presente. Lindomar Francisco Tavares. Presente. Otaviano Marques de Amorim. Presente. Valdir Reis de Jesus. Presente. Vicente de Paula Souza. Em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Solicito a vereadora Edmir que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os trabalhos desta casa e que os demais vereadores e pessoas presentes a acompanhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração aqui para o início de uma reunião. Luz da verdade e do bem, meu Senhor e meu Deus, não posso iniciar os trabalhos dessa reunião sem dirigir-te o nosso apelo e a nossa homenagem. Apelo para a tua indispensável ajuda, para que nos assista do começo ao fim e nos faça chegar com alegria aos melhores resultados. Homenageamos a tua adorável presença, sempre chamada a presidir e a centralizar o melhor de nossas atenções e considerações. Pai universal, dá-nos a chance de aproveitar o nosso encontro para reforçar os laços da nossa união e amizade. Sob teu vigilante olhar paternal, depositamos as ideias que vamos pôr em comum e os projetos que tentaremos esboçar. Possamos tudo encaminhar-se seguramente para a maior glória do teu nome e para o nosso real proveito e utilidade. Abençoa, Senhor, copiosamente a cada um de nós que aqui se encontra e a todos os trabalhos que iremos realizar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Solicito ao vereador secretário proceder à leitura das correspondências. O presidente da Associação Comercial Industrial de Patos de Minas, senhor Vinícius de Moura Dias, tem a honra de convidar-nos para a solenidade de posse da nova diretoria, gestão 2015-2017. Presidente Danilo Gonçalves Borges, vice-presidente Lucas Ribeiro Marques Campos de Oliveira, secretário-geral Cícero Cambraia de Souza Maia, primeiro secretário Joana Dark Barros, segundo secretário André Franco Silva, primeiro tesoureiro Luiz Eduardo Falcão Ferreira, segundo tesoureiro Simara Gomes de Melo, na data de 20 de março, às 20 horas, no Salão de Festas DB, Avenida JK 2094. Ao excelentíssimo Francisco Carlos Freviani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Justificativa e ausência. Senhor presidente, venho por meio desse informar a Vossa Excelência que estou em recuperação de uma cirurgia, de forma que não poderei comparecer na segunda reunião do terceiro período ordinário da terceira sessão legislativa, marcada para o dia 12 de março de 2015, no plenário da Câmara Municipal. No mais, desejo um bom trabalho a todos os nobres colegas vereadores, sendo que se apresenta para o momento, agradeço a atenção de Vossa Excelência. Atenciosamente, Brás Paulo de Oliveira Júnior, vereador, e também a ausência justificada do vereador Itamar André. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução do projeto analisado na reunião do dia 9 de março para discussão e votação. Senhor presidente, a CJR esteve reunida na sexta-feira e devolve o projeto 4115 de Antônio Ferreira da Rocha para votação nessa comparecer favorável.
Em discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei número 4.115 de 2015, de autoria do vereador Antônio Ferreira da Rocha. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por 14 votos. Solicito à Secretaria da Casa que traga o projeto de decreto legislativo 754 de 2015 para ser votado em primeiro turno. Senhor presidente, eu devolvo o projeto de decreto legislativo 754 para votação. Gentileza. Este projeto de decreto legislativo 754 de 2015, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, aprova as contas da gestão do prefeito de Patos de Minas referentes ao exercício de 2013, de responsabilidade de Pedro Lucas Rodrigues, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, expedido no âmbito do processo 912.790. Os vereadores querem que leia o parecer da comissão? Sim, presidente, por favor, leia o parecer da comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer 012/2015, relatório. Trata-se de processo de análise e julgamento das contas do município de Patos de Minas, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do prefeito Pedro Lucas Rodrigues. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu o parecer prévio pela aprovação das contas anuais. A sessão do dia 17 de 7 de 2014, consoante se infere da documentação encaminhada a essa Casa Legislativa, através da intimação número 24.394/2014, da Secretaria da 2ª Câmara, recebida aos 31/10/2014. A presidenta Edmirlinda de Lima Avelar, em 3/11/2014, encaminhou a documentação para análise e parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, tendo sido designado o relator este vereador. Para melhor análise das contas, solicitei a juntada de documentos arquivados nesta Casa Legislativa referente a apurações realizadas no referido exercício, em especial a decorrente de apurações da última e denúncia formulada por Sérgio Araújo Garcia por suposta infração político-administrativa imputada ao gestor, execução de obras na Fazenda Juá, de propriedade de Hamilton Porto, mas que foi arquivada pelo plenário em 10 de outubro de 2013 por não ter alcançado o quórum qualificado de 2/3 para recebimento da mesma. Fundamentação da análise da documentação recebida do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial o conteúdo da proposta de voto pela aprovação das contas emitida pelo conselheiro relator Gilberto Dias, acolhida pelos conselheiros Mauri Torres e Cláudio Terrão, cuja emenda possui a seguinte redação: prestação de contas executivo municipal, execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, parecer prévio pela aprovação das contas. Emite-se parecer prévio pela aprovação das contas com fulcro nas disposições do inciso 1º no artigo 45 da Lei Complementar Estadual número 102/08, o inciso 1º do artigo 240 da Resolução do Tribunal de Contas 12 de 2008,
tendo em vista a regularidade na abertura de créditos orçamentários e adicionais, como também a observância dos índices e limites constitucionais e legais examinados na prestação de contas apresentada, os quais poderão sofrer alterações por ocasião de fiscalização do tribunal. Fazem recomendações ao atual gestor e ao responsável pelo órgão de controle interno. Registra-se também que a manifestação deste colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte de Contas. Arquivam-se os autos, cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie e ainda tendo o Ministério Público junto ao Tribunal verificado que o julgamento das contas pela edilidade observou a legislação aplicável, consoante estatui o artigo 239 regimental, bem como adotado as medidas cabíveis no âmbito de sua esfera de atuação. Decisão unânime. Destaca-se ainda que, conforme se verifica na fundamentação das notas taquigráficas, o município cumpriu as exigências constitucionais e legais quanto à aplicação dos recursos na manutenção do ensino, nas ações e serviços públicos de saúde, nos gastos com o pessoal e no repasse financeiro à Câmara Municipal. Com relação aos fatos decorrentes de apuração da CUTMA, e denúncia oferecida por Sérgio Araújo Garcia, atribuindo a prática de infração político-administrativa, consiste em permitir a utilização de veículos e servidores públicos em propriedade particular. Verifica-se que o plenário decidiu pelo arquivamento da mesma, acatando o relatório da comissão processante, número 01/2013, no sentido de que a questão já teria sido entregue ao Poder Judiciário e que este teria melhores condições técnicas para decidir sobre a existência ou não de ato de improbidade administrativa e aplicar as penalidades que julgar razoáveis e adequadas. Referida situação fática, na minha visão, não sofreu alteração, eis que, conforme se infere no andamento processual, as referidas ações por atos de improbidades administrativas imputadas ao senhor prefeito municipal, embora recebidas, ainda aguardam instrução e julgamento no Poder Judiciário. Finalmente, destaco que esse relator não tem conhecimento de outros fatos que possam contrariar a conclusão a que chegou a douta segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e que esta Casa de Leis possui o prazo de 120 dias para analisar e julgar as contas, consoante regra do parágrafo 2º do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigo 44 da Lei Complementar 102, de 18 de janeiro de 2008, cujo descumprimento poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da referida lei. Voto. Ante o exposto, voto pela aprovação das referidas contas, elaborando-se o competente decreto legislativo anexo. Informo ainda que o parecer prévio do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 12 votos, conforme parágrafo 1º do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República. Câmara Municipal de Patos de Minas, 10 de março 2015. Relator Vicente de Paula Souza, José Carlos da Silva, João Bosco Borges. Pela desaprovação. O Bosquinho votou contra. Encerrado, presidente. Muito obrigado, Pedro. Eu quero esclarecer as pessoas que estão aqui, aos vereadores não preciso esclarecer isso, mas aos telespectadores que nos assistem em casa, que o Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele não tem poder de julgar contas. O Tribunal de Contas faz uma análise através de dados que são enviados do município para o tribunal via internet. Ou seja, o tribunal não faz uma análise na documentação. E aí, você me chamou a atenção, né? Você sempre astuto e precavido, vota contra o parecer.
que eu também sou contra, que pese não votar. E eu vou devolver o processo à comissão, para que a comissão faça uma averiguação. Anualmente, o prefeito municipal baixa um decreto em que ele faz a remissão de dívidas tributárias, dívidas ativas prescritas, dívidas que por processos administrativos foram canceladas, multas ou outras coisas. Um decreto que ficou famoso em Patos de Minas, quando o atual prefeito, então vereador, e também o vereador João Bosco, receberam esse decreto na Câmara e foram analisar os beneficiários. E aquilo desagou hoje numa ação civil pública, num processo criminal. E eu, sabendo que o projeto seria votado hoje, o projeto de decreto legislativo, fui procurar esse decreto para você. Procurei então a assessoria da Câmara e pedi a cópia do decreto com a relação dos beneficiários. Fui informado pela diretoria da Câmara que o decreto não foi encaminhado à Prefeitura, à Câmara. Esse decreto não se encontrava na Câmara. Então, vamos requerer uma segunda via do decreto. Ainda no dia de ontem, solicitei ao senhor Pedro Lucas Rodrigues, por ofício, recebido por ele próprio, no dia 12/3, hoje pela manhã. Compulsando os arquivos dessa Casa Legislativa, não logramos êxito em localizar o decreto executivo 3.790 de 31/12/2013. Diante disso, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento de cópia do mesmo, bem como que verifique a possibilidade de que referidos atos normativos também possam ser inseridos na base de dados do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, quando da sua publicação, facilitando o acesso aos cidadãos em geral, inclusive a nós, vereadores. Bom, e por que eu fiz isso? Revendo aqui a prestação de contas, juntamente com o pessoal técnico da Câmara, eu vi que no ano de 2013, o senhor prefeito cancelou 3 milhões, a Denise está por aí? Não, dívida ativa tributária e não tributária. Cancelamento. 3.368.377,11 centavos. E justamente por força do ato normativo citado, ou seja, 3.368.377,11 centavos. Eu achei o dinheiro, ou o valor, um tanto quanto significativo. E novamente aqui vem nas informações do tribunal, título, dívida ativa, 3.368.377, decreto 3790, de autoria do prefeito municipal. Bom, o prefeito, procurei a prefeitura atrás da cópia do decreto. Consegui uma cópia do decreto, mas sem assinatura. Decreto 3790. Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a proceder ao cancelamento de dívidas ativas constantes do anexo 1 no valor total de R$ 2.839.886,08. Ou o decreto 3790 foi alterado, ou o valor foi informado de forma equivocada. Quer dizer, solicitei o decreto, conseguimos uma cópia dele, sem assinatura, Pedro Lucas, Paulo Roberto Mota e Damião Borges. Quer dizer, se de fato esse decreto não estiver assinado, esses créditos tributários não foram cancelados, porque o ato que cancela não é o processo, é a decisão, é o ato de cancelamento. E esse ato, a princípio, não existe. Não é? Bom, e se existir, eu solicitei a cópia, não conseguiram me dar a cópia, muito menos a relação de quem foi beneficiado com isso. De toda sorte, o Tribunal de Contas, como eu disse, analisou uma informação que passaram para ele via internet. Mas fisicamente essa informação na nossa cidade não procede. E por isso, então, eu vou pedir vista desse projeto de decreto de resolução, encaminhá-lo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que, o quanto antes, e essa é uma ação rápida, procure a Prefeitura, os responsáveis, o controlador, a contadora, e dê conta desse decreto, inclusive apontando o erro de valores aqui de R$ 1 milhão.
em relação ao decreto. A não ser que tenha outro decreto 3790, redigido de outra forma e assinado, que nós não tivemos acesso e que a Prefeitura também não achou. Então eu estou solicitando vista do projeto e encaminhando para a comissão e disponibilizando serviço de controladoria da casa, contadoria da casa, para que possa fazer uma análise, se for o caso, convocarmos os responsáveis pela contabilidade e por quem prestou essa informação. Porque espero eu que esse decreto aqui que eu tenho esteja enganado, que nada disso esteja acontecendo, porque se tiver, é muito grave. Eu diria gravíssima essa situação. Pelo que o senhor está dizendo que foi apurado, não existe um decreto assinado e os valores diferem, é isso? O decreto que eu tenho aqui, na verdade, não está assinado. O decreto não está aqui. Né? Não tem o decreto assinado da Prefeitura, porque não nos deram cópia. Não encaminharam para a Câmara, apesar de solicitação. Não encaminharam a relação dos beneficiários disso. Nós não sabemos quem foi beneficiário. E de toda sorte, como eu disse, foi informado ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, esse valor. Se você quiser tomar nota do valor, vereador. Eu não tenho. Foram informados 3.368.317. O decreto trata de 2.839.886,08 centavos. Decreto 3790. Decreto 3790 de dezembro de 2013. Então, o decreto vai ficar com visto comigo, tá? Essa palavra. E eu vou encaminhar para a comissão com a palavra o vereador Vicente. Senhor presidente, diante do exposto, eu já solicito, através de requerimento ao Poder Executivo, todos esses documentos, que já possam ser votados nesta reunião. E quero dizer que o parecer foi feito diante dos documentos que nos foi apresentado. Tudo bem? Não, eu também gosto que é esclarecido no início justamente por isso. O que chega para a Câmara analisar é um parecer emitido por técnicos do Tribunal de Contas, que estão ligados nas informações recebidas da Prefeitura, informações eletrônicas, encaminhadas via internet. Os documentos devem ficar arquivados na Prefeitura, tanto que o parecer ele faz a ressalva, que a qualquer momento o tribunal pode vir fazer verificação em loco dos documentos que justificam esses dados. Então, para que nós não aprovemos isso e às vezes esse decreto caia no esquecimento, né, nós teremos uma falha grosseira, e então eu peço que a Comissão de Finanças tome providência nisso. E aqui também quero reiterar as palavras do Vicente, dizendo que os vereadores não têm acesso a essa documentação. Me chamou a atenção o valor muito alto da remissão. E aí eu fui querer saber quem estava sendo beneficiado. Então, eu vou passar os dados, os decretos, e aí, o vereador Vicente, a comissão solicita aqui da contadoria da casa e também da controladoria, quais seriam os documentos necessários para se analisar e quem precisa ser chamado aqui. E aí nós faremos um requerimento. Porque fazemos um requerimento de todos os documentos aqui, vai ficar uma coisa complexa. Pelo valor devem ser muitos processos. Então talvez fosse melhor que a comissão fizesse uma visita em loco e conversasse com os servidores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas, como presidente da comissão, diante dessas informações de Vossa Excelência, eu mesmo, presidente, peço vista para Vossa Excelência como presidente, ficar pegando vista do projeto para uma coisa mais legal. Peço vista, então, e peço adiamento da votação para que possa, se tiver em tempo, porque talvez, mesmo assim, acho que o tempo tem um prazo, mas já tem eu peço vista, então, para que a gente possa fazer essa verificação e depois colocar de novo à disposição da... Então, atendendo a solicitação do vereador Carlito, eu abro mão de vista do projeto e dou o projeto com vistas à Comissão de Finanças. E quero esclarecer que, em que pese nós temos um prazo para informar ao tribunal depois de aprovadas as contas. Nós temos 120 dias da aprovação e nós temos que verificar antes dessa aprovação. Com a palavra, vereador Edmir. Senhor presidente, amigos vereadores, funcionários da casa, pessoal que acompanha aqui a presença aqui nessa galeria hoje. Senhor presidente, eu, assim, fiquei até
estupefata com o que você disse aí, porque uma diferença de R$1 milhão é coisa demais. Então, isso tem que ser analisado mesmo, seriamente, e eu quero parabenizar o Bosquinho e você pelo zelo que vocês têm com as coisas públicas. E eu queria só dar uma sugestão. Quando você disse que para irem, a comissão ir nas pessoas que têm como prestar as informações, eu não concordo, eu acredito, eu considero que as pessoas que têm que prestar informações teriam que vir aqui nessa casa para informar para os senhores vereadores. Eu agradeço, muito obrigado. Sem dúvida. Eu quero, até quando eu sugiro isso, o presidente Edmir, é porque nós trazemos aqui o secretário de Finanças da época, que era o senhor Paulo Mota. Não dizer que não se lembra, não sabe, não é ele que assina, né? Não se lembra de ter assinado. E talvez se a comissão fosse lá, evidentemente que com autorização do prefeito, que eu tenho certeza que ele não vai negar, né, porque que pese a independência dos poderes legislativo e executivo, eles devem trabalhar em harmonia. E nós todos estamos tentando trabalhar em prol do nosso município. Então, se a comissão, às vezes, juntamente com a contadora, trouxer o contador ou a contadora da prefeitura, fizer uma reunião, e a comissão pode explanar. E caso seja necessário, nós podemos também convocar os servidores aqui para dar as devidas explicações. Mas eu acolho também a sugestão da senhora e acho que a senhora está correta. O projeto está previsto na comissão, a pedido do vereador Carlinhos. Eu até consulto meus novos companheiros, que sou presidente da comissão, mas gosto de ter aquecência dos colegas. Vocês concordam com a pedida de vista pela comissão? Concordam, você? Bosquinho, concorda com o vereador Carlinhos? É que faça a convocação das pessoas. Depois a comissão vai unir, vamos tomar vamos pedir primeiro para pedir na também da reunião. Depois vamos fazer uma reunião nós. Encaminho o projeto de lei aprovado nessa tarde no primeiro turno para as comissões pertinentes, emitindo parecer de mérito para a próxima reunião. Solicito que as comissões de mérito devolvam os projetos para votação em segundo turno. Senhor presidente. Palavra, vereador Lázaro Borges. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, pessoas plenárias, pessoas em casa. Estou devolvendo o projeto que estava sob vista 4066 de 2014. Obrigado. Essa palavra, presidente? Palavra, vereador Edmir. Eu estou devolvendo, ainda da comissão de mérito, né? Estou devolvendo o projeto de lei do vereador Lázaro, 4.112, denomina de Marisa Jerônima Ribeiro Camas, na rua 11, e também do David Bala, o projeto 4.113, denomina de César Leves dos Santos, a qual rua 2. Senhor presidente. Palavra, vereador Camargo. Estamos devolvendo também comissão de mérito do projeto de resolução 286 de 2014, do vereador José Lucilo, criando o diploma de mérito filantrópico concedido pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Estamos devolvendo com parecer contrário e, no momento correto, gostaríamos que fosse feita a leitura do nosso relator. Senhor presidente, palavra. Palavra, vereador Bartolomeu. Devolvo também o projeto de resolução 090 de 2015 e com parecer favorável. Palavra. Vereador Guiguinho. Também devolvo o projeto de lei complementar 645 para que seja votado no segundo. 634. 634. Essa palavra. Palavra, vereador Zé Lucilo. Senhor presidente, eu estou devolvendo o projeto de lei 3.998, que dispõe sobre a realização de coleta e análise das águas do reservatório das escolas, creches e unidades de saúde do município de Patos de Minas. No momento da votação, que antecede a votação, gostaria que o parecer fosse lido também. Muito obrigado. Eu solicito aos vereadores que pediram a leitura do parecer que, quando chegar o momento da votação, lembre a mesa para que a gente não passe batido. Em discussão e votação, os projetos de lei em segundo turno. Projeto de lei 3998 de 2014 dispõe sobre a realização de coleta e análise das águas e reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde do município de Patos de Minas, de autoria da vereadora Edmir Linda de Lima Velar. Em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador Duda.
Senhor presidente, eu peço que seja lido o parecer do projeto de lei. Senhor secretário, por gentileza. Parecer 002/2015. Relatório. O presente projeto de lei foi aprovado pelo plenário na primeira fase de discussão e votação, em consonância com o parecer número 092/2014, exarado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do que tange análise de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Parecer. A responsabilidade pelo serviço público de coleta, tratamento e distribuição de água é do município de Patos de Minas e que atualmente o faz por meio de contrato de programa e concessão firmado com o Estado de Minas Gerais e Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, tendo ainda agência reguladora específica pela fiscalização, ARSAI, Minas Gerais. Assim, é intuitivo que o controle de qualidade da água deve contemplar toda a coletividade, através da averiguação da qualidade nos reservatórios mantidos pela empresa concessionária de serviço público, e não apenas nos reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde. Ademais, é fora de dúvida que, por disposição legal e contratual, a empresa concessionária responsável pelo serviço de abastecimento de água deve primar pela qualidade da água fornecida a partir de análises habituais, ao passo em que o dever de promover a limpeza e manutenção dos reservatórios pesa sobre os consumidores finais, inclusive escolas, creches, unidades de saúde e órgãos públicos em geral. Razão pela qual afigura-se desnecessária a inovação legislativa ora pretendida. Conclusão. Ante o exposto, optamos pela não aprovação da matéria em segundo turno de votação. Câmara Municipal de Patos de Minas, 10 de março de 2015. Vereador relator José Lucilo da Silva Júlio Duda. Vereador de acordo José Osmar de Castro. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. A favor? A favor, então. Lázaro Borges, a favor. Só me corrija, senhor presidente. Então, o relator pede a não aprovação, é isso? A não aprovação, correto. Voto vencido do relator. Senhor presidente. Palavra, vereador Taviano. É o seguinte, eu até quero aproveitar essa oportunidade desse projeto aqui. Aqui na localidade aqui, perto da colônia, por ali, há muito tempo, tem uma senhora, ela até também uma das hortifruti granjeira que vende produtos no Ceasa. Já por diversas vezes eu vi fazer reclamação e também pedir e dizer que numa localidade, numa escola legal, a água está totalmente contaminada. Ela já apresentou isso por diversas vezes, eu não sei se é posto, foi um determinado local, não me lembro. Há dias para trás foi até assunto no programa lá, o Toninho fez uma reportagem com essa senhora. E ela tem, o relatório, ela pediu a Copasa que fizesse a análise da água lá nesse local. E essa água lá está totalmente contaminada. Então, por isso, eu acho que o projeto da professora Edivê chega num momento importante, porque é preciso, Chico, que seja verificado esse tipo de água que as pessoas tomam. Há muita água contaminada. E eu acho que é um momento, inclusive, a gente depois vou trazer o nome direitinho, se esse projeto for aprovado, e vou trazer essa senhora, para que ela fale sobre essa contaminação dessa água nessa escola. E já muitas e muitas vezes que ela vem reclamando. E nunca foi atendida. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Tonhão. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, plateia presidente, convite da NTV. Sobre essa análise de água, às vezes não foi determinado por vocês, mas a Copasa tem uma preocupação muito grande, próximo a todas as escolas de Patos, que é um ponto de coleta da Copasa para ela fazer rotativamente a coleta e análise. Próximas às escolas, em todos os bairros de Patos de Minas,
tem um local, sempre 2, 3 locais da Copasa recolher essa água e fazer análise de todos os bairros, porque não bairro de Patos que não tem o local que a Copasa não faça essa coleta. Então, ela trabalha em cima de todas as análises, com muita preocupação com o abastecimento de água de Patos de Minas. A gente não vê há muito tempo problemas com a água da Copasa. Então, às vezes, vocês não sabem, além de ter em todos os bairros essa coleta, próxima às escolas, tem uma coleta, tem um local certinho da Copasa lá, todos os meses fazer essa coleta, ok? Antes de dar a palavra para o terceiro Edmir, eu quero registrar a chegada do nosso querido amigo, companheiro, vereador Itamar, que estava impossibilitado de comparecer, mas graças a Deus e para o bem da Câmara, ele chega. Com a palavra, vereador Edmir. Senhor presidente, colegas vereadores, eu passo da palavra... Professora, a senhora deixa eu fazer uma outra reivindicação que nós nos equivocamos. Pois não. O parecer do relator foi contrário. E os vereadores José Osmar e Lázaro votaram de acordo com o parecer, tá? Então todos concordaram com o parecer do relator, que é contrário à aprovação. Só para fazer uma retificação. Ok. Com todo o respeito que eu tenho pela comissão que analisou o projeto e pelo colega também, vereador Tonhão, com as suas explicações a respeito aqui do zelo da Copasa, eu queria lembrar aos senhores que não seria próximo das escolas, seria nos reservatórios das escolas. Tanto nos reservatórios das escolas, as creches, da área da saúde, das unidades de saúde. Por quê? Esses reservatórios, eles são colocados, cada um num local diferente. E eu acho que isso não trará despesas, assim como vocês disseram para a prefeitura, até porque nós temos o secretário de saúde, temos vigilância sanitária. Eu acredito que isso aqui pode ser feito. Por quê? Tonhão, alguém diz está e sai. Nós verificamos tantas irregularidades que a SAI levantou aí no fornecimento de água da Copasa, que a gente fica por entender. E eu faço esse projeto de lei porque eu, como professora, que fui mãe, avó que sou, eu já levei meus filhos algumas vezes, levava no doutor Alberto Borges. O doutor Alberto dizia assim: Ednei, esses filhos são de Patos, não precisa fazer exame não, está tudo cheio de ameba, tem verminose. Então, é por isso que me preocupa. Essas crianças estão em fase de crescimento, de desenvolvimento. Eu acho que todo cuidado é pouco, de modo que eu insisto com os meus colegas que aprovem esse projeto, que ele é no momento muito oportuno para o nosso município. Então, Essa palavra, senhor presidente. Vereador Carlinhos tinha solicitado aqui, vereador Dudu, só um minuto, gentileza. Palavra, vereador Zé Carlos. Nossa, obrigado. Pelo que eu entendi, realmente ninguém tem dúvida que a Copasa faz o canal da água, tá? E a água chega até a escola com certeza com qualidade. Porém, eu não sei se será realmente as escolas, tem várias escolas, tem municipais, seria se ela fazer uma lei realmente exigindo da escola fazer essa manutenção, ou a prefeitura fazer para todas as escolas. Realmente, as caixas, não tem dúvida que a água chega boa, chega qualidade. Porém, está dentro da escola, tem que ter manutenção. Agora, não sei se foi não. Permite uma parte, Carlinhos, só para complementar, porque esse projeto está andando aqui na Câmara já faz algum tempo, e, inclusive, quando nós deveríamos votar a iniciativa dele, vocês se lembram que nós discutimos muito o mérito, que é o que está sendo discutido aqui agora. Ele ficou por um período na comissão, e naquela época, inclusive, nós buscamos algumas informações, enquanto membros da comissão, junto ao próprio setor, a vigilância, os setores da Secretaria de Saúde. Ficou bem claro e evidenciado naquela época, inclusive com o Geraldo, que faz parte da fiscalização, que esse procedimento ele já é adotado pelo município. As águas, elas passam por análises. Agora, se tiver alguma dúvida, é importante, inclusive, solicitar um documento em que o município garante que essas águas, elas já são fiscalizadas, passam por testes em creches, escolas, postos de saúde. Então, é um projeto que ele é redundante. Com todo respeito, a iniciativa é maravilhosa, a preocupação da nossa nobre vereadora, ela é sim importantíssima, e eu bato aplausos, eu coloco meus aplausos a ela nesse instante. Mas eu volto a frisar, esse procedimento que está sendo colocado em lei, ele já existe e já é realizado aqui no município de Patos de Minas. Por isso,
inclusive na época, na relatoria, nós manifestamos contrários e mais uma vez nós vamos acompanhar o relator, porque já é um procedimento que já ocorre aqui em Patos de Minas. Muito obrigado, Carlinhos. Porém, eu gostaria de saber se realmente existe, tem uma coisa que garante no decreto, alguma coisa de lei, que garante realmente que a vez falar que já faz, mas não tem nada de instrumento, nenhum instrumento que garante. Eu gostaria de saber se realmente tem um instrumento nesse sentido que ela faz ou se ela obriga a escola a fazer. Bem, vereador, eu concordo com você. Eu acho que precisa de ser fiscalizado mesmo, se realmente está acontecendo. Porque eu tive assim, vários pais, mães, que vieram procurar e pedir que fizesse esse projeto, porque eles estão achando que os filhos estão sendo prejudicados, muito verminosos, e que muitos podem ter partido de outros locais que não sejam da residência deles. Não estou falando mal de escola, não, pelo contrário, de mim, todo o trabalho do diretor, mas o diretor não tem tempo de ficar lá fiscalizando nada, que não é papel deles. Senhor presidente, tem condição de pedir vista nesse projeto aí? Tem condição. Sim, eu quero vista mesmo. Vista projeto 3998-2014, vereador Lázaro Borges. Em discussão e votação em segundo turno, José Lucílio, desculpa, você tinha pedido a palavra, você quer falar, é sobre o projeto? Isso foi pedido vista. Exatamente. Diante da solicitação de vista, eu iria argumentar basicamente o que o vereador Idomar já falou também. Eu fiz contatos com a vigilância sanitária e foi confirmado que o procedimento já existe. Então, se tiver dúvida sobre alguma destas unidades colocadas no projeto, seria uma solicitação específica, no caso específico. Obrigado, senhor presidente. Palavra do vereador Valdir Reis. Senhor presidente, colegas vereadores, eu só queria aqui estar parabenizando a professora Edmir, nossa vereadora, porque é como o Tonhão disse aqui, já existe esse procedimento. Agora resta saber se realmente é feito essa análise periodicamente, assim, para que não esteja dúvida. Mais uma vez, quero parabenizar a senhora e meu voto é favorável se esse projeto entrar em votação hoje. Obrigado, vereador. Em discussão e votação em segundo turno, projeto de lei 4.066, que cria no município de Patos de Minas as reservas aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração direta e indireta, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão, Essa palavra. palavra vereador João Bosco. Senhor presidente, eu vou votar a favor do projeto original. Como Vossa Excelência fez a emenda no projeto, nesse momento a emenda já passou, eu terei que votar contra esse projeto. Perfeitamente. Porque a emenda do senhor Vossa Já baixou para 10%. Já baixou para 10%, e eu preferia, acho que seria mais contemplado o projeto original. Por isso que eu vou votar contra, para não dar interpretação equivocada. E houve a diminuição do percentual. Então, em votação, palavra do vereador Miguel. Eu também sou favorável pela sua emenda, de 10% para os idosos e 10% para os negros. Em votação, o projeto de lei 4.066/2014, com a emenda já aprovada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto está com os 10%, vereador. O senhor disse que era favorável. Então, voto do senhor é favorável? É aprovado por 15 votos. 14 votos, desculpa, com o voto contrário do João Bosco, já explicado devidamente. Projeto de lei 4.112/2015, de autoria do vereador Lázaro Borges, que denomina Marisa Jerônima Ribeiro Damaso, a atual Rua 11, localizada no bairro Afonso Queiroz. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Em discussão e votação, o projeto de lei 4.113/2015, que denomina César Lés dos Santos, a atual Rua 2, localizada no bairro Afonso Queiroz, de autoria do vereador David Antônio Sanches, David Barra. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por 15 votos. Projeto de lei complementar 634/2015, altera o artigo 1º da Lei Complementar 097 de 99 para elevar o percentual de vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais de minha autoria. Em discussão,
Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados, portanto, o aumento de vagas de 6% para 10% para os portadores de necessidades especiais por 15 votos. O vento vai para ajudar. Em discussão e votação o projeto de resolução 286 de 2014, que cria o diploma de mérito filantrópico Luiz Braille, concedido pela Câmara Municipal de Patos de Minas, de autoria do vereador José Lucilo Júlio da Silva Júlio. Senhor presidente, peço que seja lido aí o parecer, por favor. Senhor secretário, gentileza. Parecer 020-21/2015. Relatório. O presente projeto de resolução foi aprovado pelo plenário na primeira fase de discussão e votação em consonância com o parecer número 038/015, exarado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no que tange a análise de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Parecer, conforme se vê no artigo 1º do projeto, o diploma que se propõe à criação tem por finalidade homenagear e agradecer as pessoas físicas e jurídicas que apoiam ou incentivam as entidades assistenciais para pessoas com necessidades especiais. Com efeito, no que tange ao conteúdo, verifica-se certa semelhança com o objeto do prêmio Parceiros da Cidadania, instituído pelo Decreto Legislativo número 187, de 18 de maio de 2005, e regulamentado pela Resolução número 240, de 23 de fevereiro de 2005, e concedido no 4º ano da legislatura. Aqueles que contribuem para a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos portadores de necessidades especiais e também dos idosos, nas modalidades personalidade, entidade e empresa. Assim, não verificamos razão a justiçar a criação da referida homenagem. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela não aprovação da matéria em segundo turno de votação. Câmara Municipal de Patos de Minas, 10 de março de 2015, vereador relator Lindomar Francisco Tavares, vereadores Edmir Erlinda de Lima Avelar e Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Voto vencido da Edmir Erlinda de Avelar. Em discussão. Palavra vereador José Lucilo. Senhor presidente, senhores vereadores, no que pese a justificativa aí do relator, algumas pessoas que nos procuraram, inclusive solicitando, falando da importância da criação do diploma, elas têm se manifestado, inclusive quando nós argumentamos já a existência do Parceiros da Cidadania, que contemplaria, segundo algumas avaliações, esta causa, eles não se sentem contemplados nessa primeira ordem. Então, até por isso, a nossa apresentação por nós do projeto e a defesa deste projeto. Eu gostaria que os parceiros pudessem estar avaliando, revendo aí as suas posturas e, se possível, estarem votando pela aprovação dessa matéria. Muito obrigado. Em votação, o projeto de resolução 286 de 2014. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, manifestem-se levantando. Aprovado por 9 votos. Em discussão e votação, o projeto de resolução 290 de 2015, de autoria do vereador João Batista Gonçalves, Cabo Batista, altera a resolução 273 de 1º de junho de 2012, modificada pela resolução 280 de 2013, que dispõe sobre a concessão e a entrega de homenagens pela Câmara Municipal de Patos de Minas e da outras providências. Querem que leia o parecer? Sim.
Parecer 022/2015. Autoria vereador João Batista Gonçalves, Capo Batista, relator Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Relatório. O presente projeto de resolução foi aprovado pelo plenário na primeira fase de discussão e votação, em consonância com o parecer número 039/015, exarado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o que tange a análise de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Parecer. O projeto de resolução em referência vida elevar de 2 para 4 os projetos de decreto legislativo de concessão de título honorífico de cidadão patense por vereador em cada legislatura. A opinião desta comissão, o número é razoável e proporcional, vez que será um título por ano, isto é, por cada sessão legislativa. Conclusão. Ante exposto, opinamos pela aprovação da matéria em segundo turno de votação. Câmara Municipal, 10 de março de 2015, vereador relator Bartolomeu Ferreira Ribeiro, vereadora Edmir Erlinda e vereador Lindomar Tavares. Então, em votação, o projeto de resolução 290 de 2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão. Aprovados por 13 votos. Isso, aprovado por 13 votos. Encaminho os projetos de lei à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres de redação. A comissão pede que o projeto seja votado com a mesma redação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam em comissão. Aprovados por 15 votos. Vamos passar agora a votação das indicações. Pergunta aos colegas vereadores se podemos votar em bloco as indicações e bem como as considerações de pesar. Palavra, vereador Guilherme. Sobre a indicação do vereador Braz Paulo, inclusive ele não está aqui, a 91. Essa indicação, eu estive em DENIT há mais de 20 dias, nós estivemos visitando a rodovia BR-352 e até a Rocinha, onde constatamos inúmeros estragos naquela rodovia. E já foi empreitada para a empreiteira NA Engenharia de Belo Horizonte há mais de mês. Então a NA Engenharia já está instalando em Alagoas e vai começar a reforma da linha da Rocinha, inclusive de Patos até Rocinha, onde o doutor Saulo nos disse que vai recuperar aqueles pontos mais críticos, que ontem tinha mais de 20 caminhões atolados naquela estrada, mas que já estão todos a andamento com essa empreiteira NA Engenharia. E aí, o senhor quer pedir vista da indicação? O prefeito tem que não está aqui, senão eu poderia ter sido autor com ele, não tem importância. Vai começar a obra essa semana que vem. O que importa. Então, as vistas, então, vista o vereador Guilherme da indicação 91. O Braz não está aqui, mas a assessoria dele manifestou que pode ser dado em parceria aí com o Guilherme. O senhor concorda, vereador? O senhor assiste conjuntamente com ele a indicação? Mas, senhor presidente, eu acho que não tem poder, não. O senhor acha ou o senhor tem certeza? Então está resolvido. Fique vista. Então, vista da indicação 91, vereador Guilherme. Por favor, retire a 096 que nós apresentamos, porque já temos outro encaminhamento e a indicação não será necessária. 0096, eu peço que ela seja retirada. Então, indicação 096-2015, de autoria do vereador Lindomar, está sendo retirada da pauta, e a 091 com vista do vereador Guilherme. Palavra do vereador Lázaro Borges. Presidente, indicação 03 estava sob vista e a 33 eu devolvo para votação. Então, em votação, as indicações, com as ressalvas já feitas, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados em bloco.
Eu tenho aqui dois requerimentos, um de minha autoria e um de autoria do Vicente de Paula Souza, e eu vou pedir ao vereador secretário que faça a leitura e nós os colocaremos em votação imediatamente. Requerimento número 010/2015, assunto: solicita documentos, autor vereador Vicente de Paula Souza. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado na forma regimental, após ser ouvido o plenário, vem requerer que seja solicitado ao prefeito municipal, senhor Pedro Lucas Rodrigues, o envio à Câmara Municipal de documentos referentes ao valor correspondente aos restos a pagar que passou do exercício de 2014 para 2015, bem como os valores correspondentes aos restos a pagar de todos os exercícios anteriores. Câmara Municipal de Patos de Minas, 12 de março de 2015, Vicente de Paula Souza. Indicativa? Tudo bem. Nosso objetivo é analisar o nível de endividamento do município. Vamos colocar em votação e depois nós faremos a leitura do próximo. Em votação, o requerimento 010/2015, de autoria do vereador Vicente de Paula Souza. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por 14 votos. Palavra do vereador Vicente. Esse requerimento, senhor presidente, é porque nos últimos dias houve vários boatos, que a prefeitura estaria com uma dívida enorme. Então esse requerimento é para a gente saber o nível de endividamento que está hoje no município. Perfeitamente. Pode fazer a leitura. Próximo requerimento, número 009/2015, assunto convocação. Autor vereador presidente Francisco Carlos Frequiani. Senhores vereadores, o vereador presidente abaixo assinado na forma regimental, após ser ouvido o plenário, requer que seja convocado o secretário municipal de desenvolvimento social, senhor Cláudio Antônio Pacheco, e assistente social, senhora Flávia Vinhal, para comparecerem à reunião ordinária na Câmara Municipal, que será realizada no dia 19 de março de 2015, às 14 horas. A fim de prestar informações a respeito dos critérios de seleção dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Patos de Minas, 12 de março de 2015, vereador presidente Francisco Carlos Frequiani. A justificativa desse requerimento, senhores vereadores, primeiro em que face da audiência pública que o Lázaro Borges realizou e que infelizmente eu não pude estar presente, já justifiquei com ele, para nós tratarmos dessas questões, né, também dos programas sociais. Que os senhores se lembram que durante o ano passado nós tivemos vários embates aqui, eu especialmente, com os programas sociais criados pelo senhor prefeito, Cartão Família e Mãe Patrícia. E a notícia que se tem é que até hoje, como eu disse naquela época, realmente ninguém foi atendido pelos programas sociais. Então nós queremos informações de quantas pessoas estão sendo atendidas, porque o orçamento tem uma quantia substancial para esses programas e que na verdade, né, não tem sido efetivados. Então em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por 15 votos. Só um minuto. É sobre esse requerimento, vereador? Não. Ah, senhor, vai fazer um requerimento? Não, eu quero só reiterar que semanalmente a nossa equipe que entra em contato com a Copasa para saber quando eles vão atender aquele requerimento que nós fizemos, ou nós teremos que apresentar outro semanalmente aqui. Não, na verdade, eu também coloquei minha assessoria para estar observando isso e, segundo informações, a volta do servidor, se não me engano, dia 19, não é isso, Toré? E que aí, então, nós teremos que ouvir depois do dia 19, e aí nós ouviremos o Jair. Mas eu até já estive conversando com a assessoria do Brás e com o Vicente, e eles estão fazendo um belo trabalho, juntamente também com a assessoria do Cabo Batista. Eles criaram lá um Facebook, alguma coisa, para as pessoas fotografarem esses reparos na cidade, encaminharem, né, nesse site, nesse e-mail, não sei, para que nós possamos apresentar aqui. E aí, gente, eu gostaria, agora na fase de comunicações, iniciar fazendo algumas comunicações. Perfeitamente. Antes de iniciar a fase de comunicações, gostaria de cumprimentar a mesa, através de os colegas vereadores, principalmente a cidadania, cumprimentar o pessoal de casa que nos assistindo, nossos participantes, também nossos assessores e o pessoal da Câmara. Eu passei batido aqui pelo requerimento do meu nobre, do colega Vicente, do requerimento que ele pede, não bem entendi, parece que sobre dívida da prefeitura, mas nós temos uma comissão de orçamento que parece semana passada, até que eu fui convidado, a prestação de conta trimestral, até o presidente
José Carlos da Silva, o vereador Moço, e o meu Vicente Paulo. Ele faz parte da comissão e teve essa prestação de conta. Aí eu gostaria, até pedir intervenção ao senhor, que já passou, se por acaso ele viu alguma coisa que estava anormal, ou que não bateu, é sobre isso, praticamente que eu gostaria de verificar, eu não entendi, eu gostaria que ele me respondesse por isso. Eu, como líder do prefeito, gostaria de saber. Com a palavra, vereador Vicente. Senhor presidente, quero comunicar ao vereador Itamar que quanto àquela apresentação que teve aqui, a técnica ética, aquilo é uma apresentação muito resumida, muito técnica, então a gente não tem como saber de todas as informações. Então essas informações que eu estou pedindo é para saber o nível assim, mais detalhadas, porque há boatos na cidade que o município está endividado. Então isso é só para esclarecer. Correto, né? Perfeitamente. Bom, desculpa. o Carlinhos quer fazer um requerimento. Senhor presidente, diante das normas que o senhor estabeleceu, eu não gosto de passar por cima, mas eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, se eu gostaria de nominar o meu xará aqui, o senhor José Carlos Lino, que viveu mais de 97 anos nessa cidade, e gostaria de colocar esse nome nessa praça, na quadra 13, entre as quadras 12, 14, 15 e 27, setor 49, no bairro Alto Moeiro. Então, como o senhor determinou que seria mais em forma de sorteio, eu gostaria de colocar, mas ao mesmo tempo, eu queria ver se o senhor autorizava e deixar aberto, se os vereadores mais quiser assinar, não tem problema não, eu queria só colocar nessa praça do senhor José Carlos de Lima. Senhor? Praça? Praça. Aí os vereadores quiserem assinar junto, está liberado, não tem problema não é só... E às vezes, se for, não quero assim extrapolar a norma que seria sorteio, mas infelizmente é apenas uma praça. Permita sugerir. Apenas os vereadores abrem mão e no próximo sorteio, exemplo de alguns dias vão ficar de fora, que o senhor disse recentemente, o José Carlos abre mão de entrar no próximo sorteio. Sem problema. Se não, se for, glória, estou dando sugestão. Sem problema. Se o senhor presidente permitir que possa colocar, denominar, eu vou denominar. Se não permitir, todos quiserem assinar junto, pode ser nominativo. Estou pedindo autorização, só posso apresentar o projeto, porque eu não posso extrapolar as normas. O senhor disse que era para ser sempre sorteio, então não quero extrapolar as normas. Alguém no plenário tem alguma objeção quanto a isso? Em que pese a decisão ser da mesa? Não. Então, deferir, vereador. Senhor presidente, peço a Em palavra. nome da casa. Tem a caneta aí, cara. Diga se quiser, pode ser da casa, Peço a palavra. Professor, deixa eu voltar, senhora, sabe por quê? Porque passou a votação de uma moção de aplauso apresentada pelo vereador Lázaro Borges e ela estava na pauta e nós realmente passamos. Então vou colocar em votação a moção de aplauso à senhora Ernestina Alves Pereira, dona Tuque, em comemoração do Dia das Mães. Vereador Lázaro Borges Oliveira. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados 16 votos. Pode requerer, senhor. 15 votos. Eu, sinceramente, estou assim, emocionada, muito agradecida ao vereador Carlinhos, porque o José Carlos Lima é meu pai. Fico muito honrada, Carlinhos, por ter lembrado do nome dele, né? Meu pai foi um homem assim, muito honesto, muito trabalhador, realmente deixou um legado de muita honestidade para todos nós. E eu agradeço sensivelmente a sua homenagem à memória do meu querido pai. Muito obrigada. E, senhor presidente, eu quero falar para os senhores vereadores que quando eu presidente dessa casa, eu recebi uma solicitação de um ofício do senhor Merizon. O senhor Merizon, eles fizeram um loteamento, né, lá no bairro Afonso Queiroz, que todos sabemos, e ele solicitou a mim, como presidente da casa, que denominasse aqui, em nome do Legislativo Patense, que ele queria prestar homenagem ao sogro dele, o senhor Pedro Pereira dos Santos, e a senhora Lourdes. O ofício está na casa. E só agora eu estou falando, porque só agora que vieram os dados da Avenida A
Eu queria ver com o senhor presidente, se poderia ser colocado em nome da casa, atendendo essa solicitação do Benizon, que queria prestar essa homenagem aos sogros dele. E eu queria que você colocasse a apreciação dos senhores vereadores. A presidência já determinou a Secretaria da Câmara, até em respeito à Vossa Excelência que havia deferido, para que isso tramitasse, seguisse o regimento e os documentos, né? Quanto à homenagem feita ao pai da senhora, nós todos, vereadores, é que nos sentimos honrados e felizes em poder homenageá-lo. Gostaríamos de homenageá-lo, tendo ele entre nós, mas, infelizmente... Então, senhores, a palavra ao vereador Caio Batista. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Eu queria colocar em votação ali, em nome do Legislativo Atento, o título cidadão Atento, pelo coronel Emerson Rocha de Azevedo. Vereador, deixa nós promulgarmos a resolução que foi aprovada hoje, que aí nós vamos ter que repensar essa questão dos títulos, porque até por projeto de Vossa Excelência foram aumentados os títulos. E aí nós então teremos, inclusive nós não teremos tempo hábil para distribuir esses títulos. E aí o senhor entra nessa cota. Pode ser depois de promulgado, porque aí já passamos pelos 4, que foi aprovado. Sem objeções? Obrigado, vereador. Bom, e aí então, entrando na fase de comunicações, eu queria fazer, pois não? Nós recebemos um comunicado aqui da Copasa informando que o senhor Jairo José Carneiro ele vai estar retornando os trabalhos na Copasa na segunda-feira, dia 16 de março. Ele solicita que nós possamos definir a data para a sua participação e presença aqui no plenário. Só que o senhor marcou já para a semana que vem, nós concordamos, dia 19, salvo engano, Cláudio. Então, gostaria de saber de Vossa Excelência e dos demais, se nós podemos agendar aqui o senhor Jairo José Carneiro da Copasa para o dia 26 de março. Então, determina a casa que oficia a Copasa, vendo quanto à possibilidade e disponibilidade do senhor Jair estar presente. Estando presente, eu defiro o requerimento de Vossa Excelência e ele fica, então, convidado para o dia 26. E aí, na fase de comunicações, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre os decretos que nós temos recebido lá do nosso Poder Executivo. Português não precisa falar, que apanha toda semana e muito. Mas me chamou a atenção, e aqui eu quero reiterar um requerimento feito pelo vereador Otaviano Marques, requerimento número 02 de 2015, quando ele solicita do prefeito o envio de documentos referentes à aquisição do imóvel situado na Praça Dom Eduardo, número 11, no centro, informando a forma de transação e de pagamento deste imóvel. É aquela casa ali do doutor Itagiba, fica na esquina ali da catedral. De fato, um dos patrimônios históricos mais preservados da nossa cidade, mais belo, ou tão belo quanto os demais. No entanto, o senhor prefeito baixa o decreto de utilidade pública, declarando utilidade pública, o decreto 3972 de 2015, declarando utilidade pública aquele imóvel para fins de desapropriação. E no parágrafo único, ele diz que a área declarada de utilidade pública destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e à futura construção da farmácia municipal. O que, a princípio, eu particularmente vejo totalmente inviável a construção de um prédio dentro daquele terreno onde é patrimônio histórico. E que, na verdade, Bosquinho, não se encontra tombado, mas tão somente inventariado. E trata-se de um imóvel, como todos nós sabemos, de uma família abastada, de uma família que tem condições de manter, e de uma família que tem a obrigação de manter o patrimônio histórico. E eu não entendi por que o senhor prefeito vai desapropriar aquela casa, pagando, segundo informações extraoficiais, porque nós vamos reiterar o requerimento do vereador Otaviano. Quanto, vereador? 2.500.000 reais. Eu ouvi 1.500.000. Mas, de toda sorte, eu pergunto aos colegas vereadores, pergunto às pessoas que nos assistem, pergunto às pessoas que estão aqui no plenário hoje, se cada um de nós fôssemos o prefeito dessa cidade, a prioridade para gastar 1,5 milhão seria a desapropriação de um casarão histórico que a família é obrigada a manter? E ainda, qual foi o critério de escolha para desapropriar aquela e não a do Dr. João Borges, não ali do Pai do Bicudo, não aqui a da Avenida do Palacete, do Olegário Maciel?
Quer dizer, qual o critério que nós temos para desapropriar? Então nós vamos passar a manter um patrimônio que a família é obrigada a manter? Eu esperava receber do prefeito, Bosquim, sobretudo agora, que foi aprovado nessa casa, a lei que cuida do patrimônio histórico, que regulamenta, que estabelece regras para o Conselho. O prefeito tomar uma decisão dessa é no mínimo incoerente. Dizer que não tem remédio na farmácia, que não tem gente para capinar a cidade e pagar 1,5 milhão num patrimônio que é de uma família que tem a obrigação de manter, aquilo jamais vai ser derrubado. Eu esperava receber aqui, Bosquim, um decreto de tombamento daquele bem, e não um decreto de aquisição. Ou então, que alguém na prefeitura pudesse nos explicar ou nos esclarecer qual foi o critério de escolha daquela casa. Porque, sinceramente, dizer que vai construir no terreno, nos fundos daquela casa, uma farmácia municipal, e que também não é o local mais adequado. Não tem ônibus, não tem lugar de estacionar, dificuldade para as pessoas que necessitam do remédio, e o Conselho de Patrimônio Histórico certamente não vai autorizar essa obra em hipótese nenhuma. Então nós vamos pagar 1,5 milhão numa casa para abrigar a Secretaria de Cultura, que pode ser abrigada ali na casa do teatro. Você está desapropriando a casa anexa ao teatro. E se nós tivéssemos dinheiro no nosso município sobrando para isso, eu até concordo de nós desapropriarmos todo o patrimônio histórico e nós preservarmos. Mas nós não temos isso. Essa não é a nossa prioridade, né? Então eu gostaria sinceramente de dizer ao líder do prefeito, né, que converse com ele sobre isso, e também ao mesmo tempo que dou as boas-vindas à senhorita Aline Lúcia Fernandes Borges, assessora política, né, nova assessora política do seu prefeito, que está aqui hoje conosco, e que leve até ele as nossas, pelo menos a minha preocupação quanto a isso. E eu reitero o requerimento do Otaviano, que se reenvie esse decreto, esse requerimento. Até porque, quando ele mandou a resposta, eu me lembro bem que ele disse que ainda não tinha valor. Ora, quando eu vou declarar de utilidade um bem público, um bem para fins de desapropriação, é indispensável que eu tenha valor da desapropriação. Porque se ela é amigável ou judicial, como o proprietário vai aceitar uma desapropriação amigável se não tem valor? Então esse valor já tem. E agora nós queremos saber qual vai ser a maneira, a forma de pagar e qual o critério de escolha e por que escolher aquela casa. Palavra, vereador Vicente. O que me incomoda, presidente, é a justificativa que ele usou para declarar aquela área de utilidade pública. Para mim, essa justificativa não é uma justificativa ideal, louvável. Bom, ainda, falando das pérolas do Executivo, nós recebemos aqui um outro decreto de desapropriação que os senhores também devem ter recebido, decreto 3.980, de 6 de março de 2015. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação as faixas de terreno urbano que identifica. E eu gostaria muito da atenção tanto da Aline, assessora política, quanto do vereador Itamar, que é o líder do prefeito nessa casa. Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação por via legal ou judicial as seguintes faixas de terreno destinadas à implantação de acesso e infraestrutura dos loteamentos residencial isolado 1 e 2 para a implantação de 800 unidades habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida. Uma faixa de terreno destinada à servidão de passagem de rede de lançamento de esgoto sanitário, medindo 1.680 metros de comprimento por 3 metros de largura, com área total de 15.040 metros quadrados, de propriedade dos espólios de Olegário Caetano Porto e Hélio de Castro Amorim. Bom, primeiro, se nós multiplicarmos 1.680 por 3, dão 5.040 metros. E aqui tem uma desapropriação, a declaração de 15 hectares de uma área que, segundo a informação, necessitaria apenas de 5 hectares. Então, um erro grosseiro que está estampado no decreto. No inciso segundo, uma faixa de terreno destinada à servidão de passagem de drenagem. Terceiro, uma faixa de terreno destinada à implantação de abertura de avenida de acesso dos loteamentos com área de 21 mil metros quadrados. E diz ainda que as despesas correrão por conta dos empreendedores do loteamento. E aí que me
chamou a atenção, porque a questão do português nós estamos acostumados, né, esses erros, e nós às vezes aprovamos aqui a declaração de uma área de 15 hectares, quando na realidade a necessidade é de 5 hectares. Né? E o que me preocupa é o seguinte, quem está fazendo essas porcarias não está lendo, e quem está assinando muito menos, porque não é possível que a pessoa leia uma coisa e não veja erros de português como estão estampados nesse pedaço de papel. E segundo, Bosquinho, não há previsão legal para que o prefeito declare uma área de utilidade pública para que um particular faça o pagamento e uso. Em que pese ser os loteamentos ou serem as casas do Minha Casa Minha Vida, o município não tem nenhuma ligação contratual ou legal com os empreendedores. A ligação deles é diretamente com a Caixa Econômica Federal. E segundo a nossa lei, a responsabilidade por esses espaços cabe somente ao empreendedor, jamais ao executivo. Então, eu posso até transferir para um concessionário, como faço com a CEMIG no Estado de Minas, como faço com a Copasa no Estado de Minas. Quando a CEMIG precisa de passar uma rede, o Estado desapropria, mas é um concessionário de serviço público que executa isso, que paga isso. Não pode estabelecer que, olha, eu vou declarar de utilidade pública, porque se ele faz esse acesso para esse empreendedor, ele vai poder negar para algum outro. E aí, sem a hipocrisia de, Minha Casa Minha Vida, pode ser qualquer coisa. A lei não estabelece regra diferenciada por ser Minha Casa Minha Vida. Na verdade, a construção é particular, contratada com a Caixa e paga pela Caixa. E as casas serão vendidas pela Caixa. Não há participação da Prefeitura em nada. Aliás, houve o atraso de mais um ano nesse projeto, tentando empurrar o outro na garganta dos vereadores, os senhores se lembram disso. Mais de um ano de atraso para aprovar o projeto. E agora, quando vem, ele declara áreas privadas para fins de desapropriação e diz que quem vai fazer esse acerto é o beneficiário da área. E aí eu pergunto aos senhores, e se o dono não concordar com o preço? O dono vai à justiça contra quem? Contra o município ou quem contra vai pagar? Juridicamente, isso é impossível de acontecer. Juridicamente, não tem viabilidade disso dar certo. Então, eu chamo a atenção do líder do prefeito, da Aline, já no seu primeiro dia aqui, que leve esses decretos ao seu prefeito, que faça com que ele chame a atenção dos seus assessores que estão escrevendo essas bobeiras, essas porcarias desses pedaços de papel, e na hora de ler, ou na hora de assinar, que leia o papel, leia com atenção e manda fazer as correções. Senão, isso passa, o decreto foi publicado, aprovado, é um decreto, faz parte da nossa norma jurídica. Se qualquer um pegar os decretos de Patos de Minas, vai se deparar com isso. E também quanto à questão, e até tive o cuidado de pedir o parecer, né, a assessoria jurídica da casa, tanto do doutor Gabriel quanto do doutor Itamar, que assinaram o parecer juntos, e o parecer é exatamente no sentido que eu estou falando. Que nós precisamos de saber, então, se há algum contrato entre Pisolato e Prefeitura, e se há alguma delegação de poderes a Pisolato para efetivar desapropriação. Sabemos que são necessárias as desapropriações, são necessárias as áreas, até para se impor servidão, não temos dúvida disso. Mas da forma que está sendo feita, parece, Vicente, que não tem dívida. Senhor presidente. Porque gastando com isso, gastando com desapropriação de patrimônio histórico, né? Então eu solicito ao líder do prefeito e também à senhora Ali que leve isso ao prefeito e que proceda às correções. E caso não seja feito, né, eu vou tomar outras medidas, além das medidas administrativas que poderão ser tomadas. Palavra, vereador Vicente. Senhor presidente, o pior de tudo é que os proprietários... Ainda tem coisa pior? Os proprietários não ficaram sabendo dessa desapropriação. Ficou sabendo através do decreto. E eu acredito que deveria ter sido comunicado antes, que iria haver essa desapropriação e justificado o motivo, não. Feito o decreto, os proprietários ficou sabendo da desapropriação pelo decreto. E digo aos senhores, a próxima grande surpresa é a desapropriação da Fazenda Mariana, numa área ao lado da Suíno, e segundo notícia, para a implantação do Distrito Industrial 4.
Eu quero comunicar, e aí nada contra esse prefeito em relação a isso, nós não conseguimos acabar o distrito industrial 1, aquele lá perto do presídio. A maioria das pessoas não tem documento. Já tenho 2, já tenho 3, que existe uma promessa de transferência e de execução de infraestrutura para alguns empresários ali em frente a Suíco, que nada acontece. E agora nós vamos desapropriar mais uma área. Eu preciso saber de onde está vindo esse dinheiro. Porque nas contas, eu acho que não virá, né, Bosquinho? Não tem um saldo remanescente para nós estarmos gastando dinheiro com isso, enquanto as farmácias, e todos sabem disso, estão sem remédios. Senhor presidente. Palavra, vereador Duro. Pelo fato de não estar com cópia desse último decreto que o senhor manifestou ele, gostaria de repetir, por favor, as medições. As medições. Uma faixa de terreno destinada a servidão de passagem, medindo 1.680 metros de comprimento por 3 de largura. Essa dá 5.040, no decreto dá 15.040. Uma área de 350 de comprimento por 5 de largura, 1.750 metros quadrados. E uma faixa de acesso ao loteamento, medindo 700 metros de comprimento por 30 de largura, 21 mil metros ou 21 hectares. E aí, em relação a isso que o Vicente colocou agora, que os proprietários não tiveram conhecimento dessa desapropriação, muitas vezes, Otaviano, você desapropria apenas uma faixa dentro de um terreno e você inviabiliza o uso do restante daquele terreno. E aí a desapropriação tem que ser na totalidade, não só num pequeno pedaço. Pois não. Só checamos os dados aí, vamos, por favor. A primeira medição, 1.680 vezes 3, não é isso? Isso. Tem essa conta fechada aí, 1.600 vezes 3? Quanto deu aí na sua calculadora? 5.000 e quanto? 5.040. 5.040. Ok. O decreto está com 15.040. O decreto está com 15.040. 15.040. Tá. A segunda medição, 1.750 metros. Isso, 350 vezes 5. 1.750 metros, ok. E a terceira medição, 700 por 30. Por 30. 21 mil metros. Isso, 21. 2 hectares ponto 1, né? Então, senhor presidente, tem um equívoco aí na fala. Então, nós não temos aí 15 hectares. Nós não temos 15 hectares. Sim, 1,5 hectare. Exatamente. Inclusive, a última medição, 21 mil metros quadrados. 2 hectares ponto 1. Isso, são 21 mil metros, não hectares. Então, não são 15 hectares. Sim. Na soma aqui, nós não vamos chegar a isso. Só uma retífica na fala de vocês. De toda sorte, o líder do prefeito e a senhora Aline leve o decreto, peça para corrigir, informe as contas. Senhor presidente, os proprietários aí, quem, por favor? Os proprietários, espólio de Olegário Caetano Porto e o senhor Hélio de Castro Ruim, que hoje também é espólio, né? E na segunda área do espólio do Olegário Caetano Porto, e a terceira do Delvar Amancio de Araújo e Valdo São Campos. Senhor presidente, Palavra, vereador Itamar. eu gostaria de ser possível dar aí, eu vou fazer essa referência, mas eu não entendi nem a Vossa Excelência, nem o vereador Duda, porque o vereador Zé Lucílio fala em 1.000 metros, Vossa Excelência fala em hectares. 1 hectare são 10 mil metros. E aí, referente a 5 mil metros, que a Isolado necessita, no decreto está 15 mil metros ou 15 hectares? 15 mil metros. Então, 15 mil metros. Então não tem nada de hectares. Nesse mesmo está tudo em metros. Está tudo em metros. 15 mil metros, 21 mil metros. Certo. A Isolado precisa de 5 mil metros. No decreto tem 15 mil metros. 15 mil. Isso. O decreto está errado. Entendi. Sim. Vou trazer a resposta para vocês. Tá, joia. Trazer a resposta, vou trazer um decreto novo. Esse aqui, palavra vereador de direito. Senhor presidente, na base de comunicação, quero comunicar que eu estive no evento, no workshop da Mulher Empreendedora, da celebração do Dia Nacional da Mulher. Foi muito de grande valia lá para todas nós. Quero cumprimentar o vereador Ipomar Tavares aqui pela audiência pública realizada, entenda-se bastante, foi bastante frequentada, muitas pessoas vieram e foi esse de grande proveito, eu acredito. E também quero cumprimentar o vereador Lázaro, que é o parceiro aqui também do projeto, da disponibilidade para sobre
das residências, das moradias, né, que foi assim, muito proveitoso. Quero cumprimentar aqui nesse momento a Aline, essa beleza rara aí, né, que vem enfeitar as nossas reuniões agora, e dizer para você, Aline, que nós ficamos muito felizes com a sua presença, e pedir para você para conversar lá com o nosso prefeito, com a assessoria de comunicação, porque sempre, todas as quintas-feiras, nós estamos tendo reuniões da Câmara para evitar colocar algum evento, porque tem muitos vereadores da base que gostam de estar presente. Eu também gosto de estar presente em todos os eventos que diz respeito à população, e muitas vezes ele fica tolhido, né? Não pode comparecer. Então, eu queria só pedir para essa sugestão lá, que tirasse das quinta-feiras, por favor. Muito obrigada. Falar o vereador Carleto. Senhor presidente, eu gostaria apenas de justificar e pedir desculpa, eu não comparecimento nas audiências, porque eu estava em Brasília no velório, eu saí daqui de madrugada e voltei já, cheguei 1 da manhã na volta, no mesmo dia, estava com audiência, no dia da audiência eu estava em Brasília. Senhor presidente. Vereador Inomar, obrigado. Apenas para fazer um registro aqui também da audiência pública, agradecendo as palavras do professor Edmê, que inclusive participou da audiência. Foi realmente um marco para essa Casa Legislativa conseguir trazer aqui, no meio de semana, numa terça-feira à tarde, mais de 100 produtores rurais que nós tivemos aqui, representando todos os cantos do município. E a vitória maior da nossa audiência pública, quando eu digo nossa, da nossa casa, sem dúvida nenhuma foi mostrar todo o descontentamento, toda a insatisfação que hoje está no meio rural em termos de segurança pública. Eu acredito que só a presença deles valeu muito. Talvez nem fossem necessárias palavras para mostrar aos órgãos de segurança o que está acontecendo hoje de medo, de insegurança, de receios, problemas existentes. Como eu disse ontem, inclusive numa entrevista, o momento é de crer, acreditar e confiar na polícia. Porque o comandante do batalhão não viria aqui e declararia ao final do encontro de que providências imediatas serão tomadas, principalmente lançando mais viaturas e homens nas áreas rurais. Por isso, nesse momento, nosso objetivo é acreditar e crer em melhorias. Da mesma forma, os produtores rurais estão crendo de que mudanças acontecerão. Mais uma vez agradeço a toda a casa, aqueles que participaram, aqueles que não participaram e que justificaram também. O nosso muito obrigado. Teremos outras oportunidades de estarmos defendendo os produtores rurais. Muito obrigado. Palavra, vereador Tabiano. Senhor presidente, eu também queria dizer o seguinte, eu já havia conversado com o Lázaro e tem também com o Lindomar, que eu não poderia conversar, eu estive na Belo Horizonte, estava fazendo um exame, infelizmente não pude participar, mas quero parabenizá-los pelo trabalho e realmente foi muito bem feita e que tudo dê frutos, né, presidente? Peço palavra. Palavra, vereador Zé Luciano. Senhor presidente, gostaria só de trazer a essa casa a informação da reunião que nós realizamos aqui no plenário na sexta-feira da semana passada. Até a Vossa Excelência estava presente na abertura, fez a abertura, com os vereadores das câmaras de Presidente Olegário, Varjão de Minas, com o intuito de discutirmos a condução do processo de criação da Associação de Vereadores aqui da região. Foi um passo importante, estavam presentes também os vereadores José Osmar de Castro, Lindomar Tavares, professor Edmê, e parece que fomos nós que participamos daquela conversa. Inclusive, já deixando marcada a data para a Assembleia de Criação, que ficou o dia 28 de abril, e nesse intervalo de sexta-feira até essa data da Assembleia Geral, que fará a criação da associação, está marcado visitas a outras câmaras municipais para buscarmos a adesão de mais câmaras para que essa associação nasça com a maior força possível para o bem da nossa região. Eu quero, ao par disso que o vereador Zé Luciano disse, e eu disse isso aqui na abertura da reunião também, que está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, que ela já é de 2009. Tinha como relatora Luísa Erondina, e hoje eles criaram uma nova comissão que é presidida pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, que faz a proposta de emenda à Constituição para a reforma política. E dentro dessa proposta, não sei se todos têm conhecimento, uma que é significativa é a questão do voto facultativo,
né? O voto deixa de ser obrigatório, caso seja aprovado. Fim das coligações nacional, estadual e municipal obrigatórias, ou seja, partidos podem se coligar no município de uma forma, no estado de outra, né? E aqui que vai mexer diretamente com os municípios, que eu acho que é até, de certa forma, uma proposta indecorosa por parte da relatora da comissão, que ele propõe que em 2016 os vereadores e prefeitos se candidatem para mandatos de 2 anos apenas. Porque eles pretendem que as eleições sejam únicas, municipal, estadual e federal. Hoje nós temos legislação, eleição municipal e 2 anos depois estadual e federal. E para igualar isso, ele propõe então uma eleição para um mandato de 2 anos. E eu digo uma proposta até de certa forma irresponsável, porque se nós pegarmos a conjuntura política do nosso país, nós vamos ver que os vereadores vão se candidatar, o prefeito também, vão tomar posse. No primeiro ano, o prefeito normalmente vai conhecer aquilo que ele vai administrar e no segundo ele vai começar a preparar a campanha para a reeleição, porque acaba a reeleição também. O único que vai ter a possibilidade de reeleição é o prefeito, porque terá um mandato de 2 anos. Então, as câmaras e os municípios estão se mobilizando quanto a isso, é um gasto desnecessário e exagerado. Então, a criação da associação, uma das pautas, né, dessa associação é exatamente essa. Naquela oportunidade, nós recebemos uma comunicação da Câmara de Campos Altos, que já tem ali a Associação do Oeste de Minas, com vários municípios, inclusive municípios que estão na área de abrangência do Alto Paranaíba, como São Gotardo, acho que Matutina e Santa Rosa da Serra, salvo engano, né, Bruno? Então essas câmaras já são filiadas àquela entidade. E por outro lado estão aqui, e que os municípios são filiados a Amapá e elas são filiadas a outros, e isso nós vamos acabar, eu espero sinceramente, e deixei a cargo do Duda e da professora Edmir que tomassem frente disso em nome da Câmara, e espero que a associação seja criada e que renda bons frutos, não só nessa questão de reforma, mas na questão de fortalecimento da nossa região como um todo. Quando nós vamos a Brasília, né, ou ao Estado, um vereador é uma coisa. Quando vai uma associação de várias câmaras, de vários municípios, a voz é outra, a receptividade é outra. E falando na Amapá, eu gostaria também de deixar para o líder do prefeito e para a senhora Aline uma preocupação que eu estou tendo. O nosso prefeito está transferindo para a Amapá a elaboração dos projetos de engenharia da nossa prefeitura. E aí, quando qualquer um de nós, qualquer cidadão que está nos assistindo, vai fazer uma garagem na sua casa ou qualquer reforma, ele está obrigado a tirar um alvará, ter projeto aprovado, etc. A Amapá está elaborando projetos e os projetos estão sendo executados sem passar pelo crivo do pessoal técnico da prefeitura. Isso é uma coisa preocupante, né? Falar, mas o projeto lá não anda. O projeto que anda rápido demais, às vezes cai rápido demais. Então, o projeto técnico tem que tomar um cuidado e nós, diante dessas informações, vamos averiguar isso e, se for necessário, convocaremos aqui novamente o secretário de Planejamento para explicar, primeiro, o porquê de transferir a elaboração desses projetos para a Amapá e, segundo, como esses projetos estão sendo contratados pela Amapá. Será que a Amapá está licitando isso? Será que a Amapá contratou alguns engenheiros como empregados dela e estão trabalhando? Porque se tiver pagando, está pagando com o dinheiro que é dos municípios, inclusive do nosso. É dinheiro público, nós temos que cuidar. Essa é uma preocupação que eu tenho e que eu vou comprar essa briga. Com a palavra, vereadora Edmir. Senhor presidente, só para complementar aqui o que o vereador Duda disse, nós queríamos na oportunidade, então, convidar também os senhores vereadores, né, que já participaram conosco de outras reuniões para a formação desse grupão que nós falamos, que é do Noroeste de Minas e do Alto Paranaíba, ficou na incumbência da nossa casa, que será, por ser a cidade polo, nós teremos também centralizado mais essa união de vereadores. E eu queria, sim, convidar os demais vereadores para participarem conosco. O nosso amigo assessor aí, o Amarildo, está fazendo um levantamento das câmaras
dos dias das reuniões ordinárias das câmaras, para nós irmos uma comissão de vereador para fazer o convite às demais câmaras, porque nós achamos muito importante essa união e assim, queremos a participação dos vereadores desta casa para fazer essas visitas. Posteriormente agendaremos, já estão sendo agendadas as reuniões e posteriormente passaremos para vocês e aqueles que quiserem e puderem nos acompanhar, que deem o nome também, que se unam a nós, porque vai ser muito importante, porque essa nossa região, ela tem umas demandas comuns e a união é que faz a força, como disse o vereador presidente. Uma pessoa só vai reivindicar, não traz nada, vai o grupo, é muito diferente. Muito obrigado. Informo aos vereadores que a cópia da ata foi disponibilizada pela Diretoria de Junta Legislativa, atendendo ao que dispõe o artigo 125 do Regimento Interno. Em discussão, a ata da última reunião ordinária. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por 15 votos. Declaração do ordem do dia da reunião seguinte. Projetos aprovados em primeiro turno. Encaminhem-se às comissões permanentes para emissão de pareceres de mérito. Projetos aprovados em segundo turno. À sanção. Indicações e moção de aplausos. Encaminhem-se. Requerimentos. Cumpra-se. Bartolomeu quer a palavra, mas não vou dar não, porque ele quer falar da URT de Mamoré e eu não estou satisfeito. Agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária do dia 19 de março, no horário regimental. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada final dos vereadores. Uma boa tarde a todos os vereadores, a todos os que nos assistem aqui e os que nos prestigiam com a sua audiência em casa. Muito obrigado. Com a ausência justificada do vereador Braz Paulo, os demais vereadores todos presentes, uma boa tarde a todos.